Estamos aqui nessa noite com uma pessoa muito importante em nossa comunidade. Temos a honra de apresentar o pastor Alexandre Linares, pastor sênior da comunidade Jeová Jireh. Pastor, um prazer estar com o senhor nessa noite. Seja muito bem-vindo, dando início a esse podcast Além da Superfície. Muito obrigado, pastor Arnaldo, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui, nessa inauguração do projeto, o lançamento desse projeto tão lindo e maravilhoso que eu creio que vai ser um sucesso. Nós esperamos. Esse tema, além da superfície, é porque no meio de tanta informação, tem muitas informações desencontradas. Sim. Então nós estamos trazendo entrevistados aqui, sabe, pastor, para poder trazer uma luz. Conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes as pessoas não sabem nem para onde vão. Então esse é o intuito desse podcast. Mas vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouco mais o pastor Alexandre Linares, o pastor além do púlpito. Vamos conhecer essa pessoa que muitas vezes as pessoas olham assim e pensam, o pastor não tem problema, o pastor sempre está sorrindo, o pastor sempre está trazendo aquela mensagem maravilhosa, mas não sabe que o pastor é um homem de carne e osso. Pastor, me fale um pouquinho da sua história, conte para nós uma pequena biografia, o seu grau de instrução, enfim, sua família. Sim. Então, eu sou nascido em Apucarana, no norte do Paraná, sou lá do norte, a minha esposa que é aqui do sul, mas eu sou do norte, sou casado com a Esther, temos 2 filhos, o Felipe e a Heloíse, mas sou lá do norte do Paraná, nascido em Apucarana, sempre morei ali toda a minha juventude ali, e início de vida ali na região de Londrina e cidades ali da região, e vim para São Mateus do Sul no ano de 2004, que eu vim para cá, Então a gente já está aqui desde 2004, Nós estamos há 21 anos aqui em São Mateus do Sul. Já me considero um cidadão são-mateuense, amo esta cidade de coração. Foi aqui que, como eu sou do ramo de obras, sempre fui do ramo de obras, então a gente mudava muito, meus pais mudavam muito, a gente ia de cidade em cidade, Então, sim, onde eu vim me estabilizar mesmo foi a primeira cidade que eu morei, posso te dizer assim, mais que 2, 3 anos ali, é São Mateus do Sul. Então aqui, legal. Eu vi... E a mudança do norte do Paraná, Pé Vermelho, para essa região mais fria, como é que foi essa adaptação? Foi bem difícil no começo muito pelo frio, pelo clima, Isso aí trouxe um pouquinho assim de dificuldade, Na época eu vim para cá para trabalhar aqui nesta obra aqui que liga até 3 Barras, Então aqui era tudo estrada de chão, Eu vim para cá, fui gerente de contrato aqui da empresa, na época eu trabalhava em uma empresa aqui, Redran Construtora de Obras, vim alguns anos antes, porque eu tinha algumas situações aqui para lidar em São Mateus, mas que eu fiquei definitivamente mesmo foi para trabalhar aqui, nesta obra que eu vim para cá. Então tive uma dificuldade assim com o clima, pastor Arnaldo, porque lá no norte é mais seco, É mais tinha seco. O frio, mas não esse frio tão intenso que o clima lá é mais seco, Exatamente. Então, bem forte o calor. Não tinha essa geada, Não, e a umidade aqui é bem grande, Sim, Pastor, me diga um negócio, está casado há quanto tempo? Que eu estou com a minha esposa desde 2004, mas casado desde 2010. Em 2010 que nós oficializamos ali o nosso casamento. Então fazem 15 anos, de casamento. 15 anos de casamento. Isso aí. E quantos filhos? 2 filhos. Tem 2 filhos? Quais são? A Heloíse e o Felipe. O Felipe legal. Hoje mora em Londrina, Foi para lá para estudar e acabou ficando para lá. E minha filha mora aqui em São Mateus do Sul. Que legal, tem a filhinha perto, Que bom. Pastor, me diga um negócio, Como que aconteceu o seu chamado? Como é que o pastor se converteu? Quantos anos tinha? Como é que foi essa experiência? Eu venho de uma família da parte da minha mãe evangélica, Da parte do meu pai não, da minha parte do meu pai católicos, E da parte da minha mãe evangélica. A minha mãe disse que foi porque eu com 9 meses de idade, quando eu estava internado no hospital ali de Apucarana, eu tive um problema de saúde muito, muito grande assim, na época, até desenganado pelos médicos, e aí a minha mãe conta que no dia o médico chegou para ela e falou: olha mãe, você
despede dele essa noite, né? Porque não tem mais. Eu não tinha como pegar mais, as minhas veias não tinham como pegar mais para aceitar soro e tudo mais. Sim. E ela disse que naquele momento ela pegou e foi até a janela do quarto do hospital e me apresentou ao Senhor, sabe? Naquele momento que eu estava dedicado à obra daquele, né? Minha mãe evangélica. E passou-se muitos anos, né? Para que acontecesse isso, né? Já de idade, né? Quantos anos tinha nessa época? Isso 9 meses, quando ela me apresentou, né? 9 meses de idade, né? Quer dizer, então, ali eu fui apresentado. Agora, quando eu fui vir para Jesus mesmo, que foi no ano de 2008, eu me batizei na Igreja Batista do aeroporto de Londrina. E eu fui daqui para lá para fazer um tratamento médico, porque eu tive um problema de câncer, né? E fui tratar isso lá. Tive que fazer uma cirurgia muito forte. E as pessoas falam que uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, né? Eu fui pela saúde. Então eu cheguei lá e tive um encontro com Jesus. Esse pastor foi orar por mim no hospital lá enquanto eu estava fazendo esse tratamento. Já fiz mais de 30 cirurgias, para você ter uma ideia, com problema de câncer, né? Fiz 35 sessões de quimioterapia. E quando ele foi fazer essa visita para mim, e Deus operou um milagre ali naquele hospital, quando eu saí, eu fui até a igreja lá na Batista do aeroporto em Londrina, conversar com ele durante o dia, não foi nem um culto. E ali eu falei que eu queria aceitar a Jesus. Procurei ele para agradecer e aceitar Jesus. E ali aceitei. E como é que foi essa luta contra o câncer? Eu tive... veja, se for pegar todo o processo, né, que eu tive com problema de câncer, eu já retirei rim, já retirei vesícula seminal, já tirei ureter, 3 vezes pedaço da bexiga. Então tive, assim, foi uma luta muito grande mesmo, né? E vejo que tudo é por muita relutância, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tive um chamado realmente. Eu sempre falo, tem pessoas que Deus escolhe e quando a pessoa não quer fazer, né? Deus fala, não, eu vou levantar outro. Mas tem pessoas que Deus escolhe e fala assim, não, eu quero você vai ter que vir. E, eu falo que isso é soberania de Deus, né? E eu tive que vir, porque se eu não viesse, eu não tinha mesmo. Eu tive que aceitar o chamado. E isso, quando eu também aceitei, isso desceu ao meu coração com muito amor. E como é que foi esse começo do chamado? Então, no ano de 2010, eu vim para cá, para São Mateus do Sul. Comecei a participar da Igreja Assembleia de Deus, né, aqui, com o pastor Oswaldo. E ali eu me dediquei totalmente, assim, posso dizer para você, à obra. Me entreguei mesmo à obra. E ali tive todo o meu ministério, né, a consagração, desde diácono, presbitério, ao pastorado. E no ano de 2023, né, porque nós, desde o ano de 2010, nós trabalhamos na liderança do departamento de família, sempre trabalhando com famílias. E nós começamos a sair muito para procurar ferramentas para trabalhar a vida de famílias. Sempre nós tivemos isso no nosso coração. Ferramentas, né, diferenciadas para ajudar famílias, ajudar relacionamentos, tanto de casamento como pai e filho, enfim, né, toda a área familiar. Só que muitas ferramentas não eram do ministério, né, em que eu estava. Então, sempre Deus foi colocando no nosso coração que ia chegar um momento que nós precisávamos ter um lugar onde a gente poderia aplicar esses seminários, essas ferramentas. Exercer aquilo que Deus foi colocando em nosso coração. Aquele ministério. Chamado. Isso. Que na Assembleia de Deus eles têm um outro sistema. Que é maravilhoso também, sim, mas é um sistema deles, cada igreja tem o seu sistema, é tradicional, tem o seu costume, né? O seu tradicionalismo. A comunidade que o pastor, os pastores é o sênior, né? Isso. Fundou essa comunidade. Ela trabalha como? Como que ela trabalha? Como é que forma a diretoria? Hoje nós temos um conselho pastoral, nós somos em 6 pastores, esse conselho pastoral. Nós temos o órgão administrativo da comunidade, ela é feito por quatro conselhos. O conselho pastoral, primeiro a Assembleia Geral, né? Segundo o conselho pastoral, depois nós temos o conselho administrativo e o conselho fiscal. Esses 4 órgãos formam a concepção do estatuto da nossa comunidade. 6 pastores e 4 conselhos. Isso aí. Então, nesses
4 conselhos dividido as tarefas. Exatamente. Alguém exerce o ministério em tempo integral ou parcial? Como Hoje funciona? nós temos um pastor só que ele exerce o tempo integral, digamos assim, que é integrado da comunidade. Uhum. É porque muitas vezes o pastor exerce o ministério em tempo integral e as pessoas perguntam assim, mas trabalha com o quê também? Né? Como você... É que é o nosso caso, né? Por exemplo, nós hoje não somos, nesse momento, assalariados pela igreja, mas nós temos uma família que um pastor que é assalariado. Por quê? Porque eu entendo que todos nós vivemos da provisão de Deus, né? Independente se seja pela igreja ou se seja de forma... O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Exatamente. Então, para mim não faz diferença uma pessoa receber pela igreja ou por outra fonte de renda, ele está sendo sustentado por Deus, né? Deus só muda os seus caminhos, né? De como fazer. Então, hoje nós temos uma família pastoral que é sustentada pela igreja. Então, a comunidade de Jeová Jireh, ela nasceu então do seu anseio quando estava no ministério da Assembleia de Deus de exercer o seu chamado. Isso aí. E daí no ano de 2023, né, nós procuramos o pastor Oswaldo, foi em janeiro de 2023, né, e conversamos com ele, explicamos esse chamado, né, fomos abençoados por ele naquele momento. Saímos de lá e daí em seguida, porque a nossa ideia era o quê? Era nós abrirmos uma célula e irmos trabalhando ali pelo menos até o final do ano ali de 2023. O pastor falou em célula, é interessante isso. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, eles conhecem, geralmente, como o pastor já foi da Batista, eu conheço Londrina, né, conheço a igreja Batista lá, e esse trabalho assim, tradicional, que muitas vezes as pessoas têm, que a igreja ela é desse formato, só assim. Hoje não, hoje a igreja ela mudou bastante. Então diga para nós assim, como é que funciona a célula para os nossos ouvintes que estão ali, para que eles entendam como que é esse trabalho com os pequenos grupos. Isso. O que a gente entende? Que a igreja, principalmente a igreja primitiva, quando nós vamos ver lá na Bíblia, ela sempre foi feita nas casas, em pequenos grupos, né? Nas casas. Então a gente faz isso hoje. Por quê? Porque você tem uma liderança hoje, você forma uma liderança, essa liderança é formada através de cursos, através de ensinamentos sobre como, né, conduzir uma célula. É um discipulado, né? Exatamente. Aí você discipula esses líderes e esses líderes, eles uma vez por semana, eles abrem as suas casas e recebem uma quantidade de pessoas ali para abrirem coração, conversarem, terem a oportunidade de falar, né? Legal. Na preparação dessa liderança, eu sei que existe o encontro com Deus. Sim. Tá? Como que funciona esse encontro com Deus? Veja bem, nós temos aí pontos positivos para o encontro com Deus e algumas pessoas abordam como ponto negativo. Sim. Né? Tá. Porque eles falam que uma PNL, uma programação neurolinguística lá que você faz para orientar aquelas pessoas a fazer daquele jeito. Sim. Né? O que o pastor pode falar para nós desse encontro com Deus? Na comunidade, pastor Naldo, deixa eu só explicar para você, daí eu já entro na questão específica do encontro com Deus. O que nós temos? Um trilho de crescimento. Então, uma pessoa, ele vai para a comunidade, ele quer exercer o seu chamado, ou ele tem ali um chamado que é visto pela liderança, né, para ser um líder ou alguma coisa nesse sentido. Então, ele começa a participar de um trilho de crescimento. Isso é para todos os membros, não só para o líder. Então, qual que é esse trilho do crescimento? Primeiro, ele participa do encontro com Deus, que daí eu já vou falar detalhes dele. Depois, ele começa a entrar nos seminários. Hoje, nós temos 7 seminários que são aplicados na comunidade. Todos eles voltados para caráter, família, relacionamento, né? Uhum. Então, nós temos muito hoje os seminários, nós utilizamos as ferramentas, e eu digo, todas as suas igrejas têm as suas ferramentas, e todas são boas, todas são para trazer tem o mesmo intuito, né, com as pessoas. Só que nós hoje utilizamos da UDF, que é a Universidade da Família. Os seminários são da UDF. Então, ela entra nesse trilho de crescimento, então ela participa do encontro com Deus, o membro, aí ele faz o DNA da igreja, o que é? Que são a explicação da visão da igreja, o que é a visão, para ver se ele concorda com essa visão, o que a igreja aborda, todos os aspectos, a questão da declaração de fé, o estatuto, o conhecimento do estatuto da comunidade, né? Então tudo isso é explicado. A sua comunidade, a sua igreja, ela notório, né, que ela se destacou na sociedade aqui.
em São Mateus do Sul. E nesse movimento, assim, já conta com quantos membros? Hoje nós temos cadastrado 228 pessoas. É um bom número, né? É um bom número. É um número que eu falo para você assim já. Se a gente não tem células... E faz quanto tempo de igreja? Foi em março de 2023, né? Então nós estamos com 2 anos e meio, mais ou menos, né? Aproximadamente, né? De ministério. Foi depois da pandemia? Exatamente. Pós-pandêmico, então. Pós-pandêmico. Então, esse trilho de crescimento, a pessoa participa do DNA da igreja, do encontro com Deus, aí ela se matricula nesses seminários, ela vai passando homem ao máximo e mulher única, que é o esposo e a esposa, aí depois o aliança, o romance, a maneira de Deus, se tem filho adolescente, aí tem o comunicação, sexo e dinheiro, tem o CRAU de finanças, né? Lá em Belém do Pará, eles trabalham muito, a igreja lá é gigante, a Quadrangular também tem algumas igrejas que são em células, e o pastor falou sobre adolescentes e tal, e tem essa parte do adolescente que lá eles fazem esse trabalho também com encontro com Deus, pós-encontro, seminários, o trilho do crescimento. Sim. E eles não namoram, eles fazem a corte. Como que é feito aqui? Também é feito a corte aqui? Sim, inclusive nós temos hoje, está sendo formulado, isso aí ainda não está aprovado, porque vai ser aprovado na próxima Assembleia agora, a questão do nosso regimento interno. Nós estamos criando. Então nós estamos criando linhas doutrinárias. O que vai ter nesse regimento interno? A linha doutrinária da comunidade. Então, todos vão falar a mesma língua. Então você tem lá 6 pastores. Todos vão, isso é feito de uma forma em comum acordo, nós sentamos, discutimos biblicamente todos os assuntos. Depois de discutido, né, porque você sabe que tem situações na Bíblia que tem linhas doutrinárias diferenciadas e tudo aquilo. Depois de discutido, chegamos a um comum, então está sendo montado agora o nosso regimento interno, que vai trabalhar sobre o quê? O que pensamos de namoro, o que pensamos sobre casamento, o que pensamos sobre o batismo. Então, hoje não tem uma situação definida. Já tem isso, só não está aprovado ainda pela Assembleia, porque senão nós vamos passar na Assembleia. Mas já tem tudo muito discutido, recente, 2 anos muito recente, né? já tudo discutido e tudo isso. Voltando lá, pastor Arnaldo, sobre o encontro. O que a gente vê pelo encontro? O encontro nada mais é que a gente vai sexta-noite, passa o sábado, né? E o domingo, até a parte da tarde, são mensagens abordadas em vários tópicos da vida cristã. Na verdade, é um seminário de mensagens. Tratando aquela pessoa ali. Isso, que termina, né, com ali um mover do Espírito Santo, e a gente encerra aquilo. O que eu falo que é o encontro? É um impacto. A pessoa veio para a igreja agora, então ela não tem muita noção de muitas coisas. Então ali ele vai ter uma mensagem sobre cada tema básico, mais importante. Vamos imaginar uma situação. Tá? Esse encontro é para tratar espiritualmente daquela pessoa e vai confrontar pecado. E em diversas áreas. Em várias áreas sexuais. Tá? E naquele mover ali a pessoa está envolvida mesmo. E posteriormente, aí que entra o trilho do crescimento. Você ela sai tem um do acompanhamento. Encontro, exatamente. Aí ele vem já para o seminário, o homem vem para o seminário homem ao máximo, e a mulher entra no seminário mulher única. Tá, e hoje, pastor, o senhor sabe que tem várias pessoas que têm vários relacionamentos. Sim. Né? A igreja, lógico, a porta da igreja ela é aberta. Sim. Ela recebe todos. Sim. Tá. E quando aquela pessoa não muda, ela fica trocando de relacionamento, como é que faz? O que eu entendo, pastor Arnaldo? Nós temos os princípios bíblicos sobre isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, mas na questão da salvação? Bom, a gente não julga salvação, né? Sim. A gente não pode julgar salvação. O que a gente faz é aconselhar biblicamente, né? E o que eu tenho tratado muito com os nossos pastores é isso. Gabinete não se aconselha emocionalmente, com os meus sentimentos, mas biblicamente. Então você aconselha aquilo que a Bíblia fala. Geralmente as pessoas perguntam, pastor, o que eu faço? Eles querem que o pastor resolva, né? Ou até apelam para o lado sentimental da gente, né? Que a gente é amigo, aquela questão do pastor. Mas a gente tem que aconselhar as pessoas o que a Bíblia fala sobre a situação dela, né? Sim. Claro que a gente não está ali para julgar ela, mas para ensinar biblicamente. E no batismo, como é que, biblicamente falando, vamos lá sobre o Eutíope lá, o eunuco, né? Ele estava na carruagem, não é mesmo?
Filipe falou de Jesus para ele, Sim. batizaram. Algumas igrejas fazem curso de batismo. Tá. Como que a comunidade Jeová Jireh? O que nós instruímos? Por exemplo, a pessoa vem, ela aceitou a Jesus, né? E se a pessoa vem e fala, pastor, eu quero batizar nesse próximo batismo, eu não gosto de negar o batismo para ninguém. Sim. Agora, se ela tem esse tempo de esperar, então a gente tem o curso, que é o DNA da igreja, que é os primeiros passos que a gente chama. Então esses primeiros passos vão ensinar coisas básicas da vida cristã. Depois desse curso, ela batiza. Mas assim, pastor Arnaldo, não é uma regra, tem que fazer para batizar. Muitas vezes a pessoa está fazendo o curso e o batismo está marcado para o meio ali da data onde está sendo feito o curso. Nós não deixamos de batizar a pessoa. Entendi. Né? Porque é um desejo do coração dela, e o que impede? Quantas pessoas já foram batizadas nesses 2 anos e meio, pastor? Na igreja nós temos 48 pessoas batizadas. Que legal. Hoje. É um número... É um bom número. Bom né? número, em 2 anos e meio, média de 22, 24 pessoas. Isso média. aí, um bom número. Nós temos 48 pessoas. Legal. Pastor, veja bem, olha só, que nós estamos aqui e o tema é o pastor além do púlpito. Eu quis abordar um pouquinho, para o povo conhecer um pouco a igreja, o sistema, um pouco da sua história, casado, né? Veio lá do norte do Paraná, enfrentou o frio aqui, deve ter estranhado bastante, para conhecer um pouquinho mais, mas também eu quero entender esse momento aqui, que nós estamos vivendo hoje na sociedade. E esse mês em especial, que se trata sobre as doenças mentais, né, e emocionais, é um tema muito bem colocado para esse mês. O homem é o que mais se suicida. A mulher é que mais entra em depressão. Isso é comprovado cientificamente. O homem se cala, a mulher fala mais, morre menos, vamos dizer assim, né? Que ninguém aguenta. Só que as pessoas acreditam assim que o pastor não tem problema. E o pastor, ele está lá sempre sorrindo, conversando com todo mundo, dando bom dia, sempre animado, trazendo aquelas mensagens encorajadoras, mas o pastor, ele sofre muito. Sofre muito porque ele ama, ele se entrega para aquelas pessoas que chegam a ele entrega todo o coração, toda a alma, se dedica, visita, jejua, ora, e a Bíblia diz assim, se fosse outro que me traísse, eu entenderia, mas aquele que mete a mão no prato comigo, é esse que me machuca. Então, quer dizer, são dezenas de pessoas que acabam ferindo o pastor. Se serviram e depois fere e vão embora. Como que o pastor luta com essas situações emocionais, com essas, talvez, vamos dizer assim, crise, né? Mas porque agora mesmo, a gente percebeu ali que morreu um pastor de uma denominação lá, e ele se suicidou. E não é o primeiro caso, não sei, espero que seja o último, mas acredito que não. Porque muitas vezes as pessoas não encontram um meio termo para entender a sua humanidade e buscar socorro. Como que o pastor lida assim com essas lutas emocionais, com essas batalhas? Porque eu sou pastor, né? Às vezes você nem dorme. Às vezes você nem dorme, você acorda de madrugada com o pensamento em alguém e você fala, meu Deus, tem misericórdia, porque Senhor. Faltou no culto? Será que aconteceu alguma coisa? Será que a família... será que fui eu que fiz alguma coisa? Então, como que o pastor... É assim, pastor Arnaldo, o princípio básico, desde 2017, porque nessa época eu entrei numa crise assim, emocional, nessa situação, nessa questão pastoral, de diversas áreas de entendimento, né, esse staff grande, essa pressão muito grande, com as coisas, empresa, loja, família. E o que eu comecei a entender? Que nós precisamos ser pastoreados também. Então, desde 2017, eu tenho um pastor que é o meu discipulador. Então, esse discipulador, o pastor e a pastora, eles nos discipulam. Então, assim, nós entendemos que precisamos compartilhar o coração de tempo em tempo. Então, por exemplo, nós começamos com... Hoje mesmo eu tive uma
uma sala de discipulado com pastores, tinha pastor do Nordeste, tinha pastor do Mato Grosso, pastor de Santa Catarina. Então, nessa sala minha, são 5 pastores, né? Mas nesse grupo pastoral que está em todo esse projeto, se eu não me engano, são 10 salas, né? Então, nós estávamos ali basicamente 50 pastores de toda a região do Brasil, mas individualmente nós somos pastoreados por um pastor. Ele é o nosso discipulador, um pastor mais velho que nós, um pastor com muita experiência. Então, no mesmo sistema celular de células. Sim, no mesmo sistema, só que ele nos discipula individualmente, ele cuida das nossas vidas, esse pastor. Ele é pastor de uma igreja grande, só que ele cuida das nossas vidas. Então, toda semana, hoje não mais, mas a cada 15 dias... Eles fazem muito isso, né? A Colômbia tem muito essa questão. Então, por exemplo... A pastoreira é como se fosse o coach daquele pastor? Eu não entendo como coach, eu tenho um pouquinho assim de restrição nessa questão coach, né? Porque eu acho que a Bíblia é para um equilíbrio, né? Então, muitas vezes o coach ele vai muito para uma área só, né? Então, eu gosto de pensar como a Bíblia num todo, né? Mas ele é o nosso discipulador. Então, por exemplo, nós estamos, cada 15 dias nós temos um encontro. Pode ser online, como eu vou, por exemplo, a Curitiba, e lá nós temos esse encontro. Então, nós passamos o dia juntos, quando eu vou a Curitiba, e lá a gente abre o coração, fala das nossas dificuldades, das nossas necessidades, aquilo que a gente está passando. Então, isso traz um renovo para nossas vidas, né? E eu, em um desses encontros, no começo, que eu estava tendo bastante dificuldade, eu me lembro que ele falou assim para mim: pastor, eu vou te falar uma coisa, uma vez eu entrei numa crise, ele entrou numa crise também, ele já, né, muitos anos de ministério, com essa questão, perde gente transfere para outra igreja, tudo aquilo que você já conhece, normal. Que né, a vida normal do pastor, né? É isso aí. Só que muitas vezes as pessoas, elas acham tipo assim, né? O pastor não liga para mim. Isso aí. Não vai sentir minha falta. É isso né? aí. Enquanto isso a gente está sofrendo aqui, né, por isso. Não, teve o pastor Joaquim Cantagalli, ele foi secretário da ONU, estivemos com ele esse tempo atrás. Ele falou que quando uma pessoa da igreja sai, você tem um vínculo muito forte, você sofre a dor do luto. Isso aí, é isso aí. Você sofre a dor do luto. Uma dor emocional muito grande, né? Sabe? E é interessante que as pessoas, elas não olhem para o pastor como se ele fosse blindado. É isso aí. Não tivesse sentimento, não se entristecesse, não desanimasse. Mas há um vínculo com cada membro da igreja, né? E isso machuca a gente, né? Isso dói. E esse pastor Arnaldo, eu me lembro que ele trabalhou assim, ele começou a trabalhar na minha vida essa questão, e ele falou assim: uma vez eu tive uma crise, Alexandre, com isso, e Deus falou comigo de uma forma: nós somos como se nós fôssemos um motorista de um ônibus. Qual que é o nosso papel como motorista? Chegar no ponto final. Quem entra e quem sai não é responsabilidade nossa, é de Deus. Então, descanse, porque muitos vão sair, mas muitos vão entrar. A importância é você conduzir a igreja até o ponto final, né? Na vida ministerial, eu imagino assim como o Davi, sabe? Você vai encontrar parceiros como Jonatas, que vão te motivar, que vão entregar a própria roupa para você ficar bem bonito, vamos dizer assim, né? E vai encontrar os Doeg, aqueles que vão te trair, vão querer, isso aí. Que foram pastor com você, porque Doeg era pastor também, que nem Davi, e no fim causou a morte de vários sacerdotes lá, porque entregou Davi, que tinha ido lá comer do pão e pegar as espadas de Golias. E infelizmente, pastor Arnaldo, nós temos que entender que isso não vai acabar. Nós vamos ter que lidar com isso até o final do nosso ministério. E se nós não aprendermos a lidar com isso, a gente adoece. Sim, né? E é uma prática hoje que está acontecendo. Tem muitos pastores que estão sofrendo com burnout, né? Que queima para fora. Sim. Lá de dentro ele começa e entra em depressão. Sim. Só que quando você é professor, você pega uma licença, né? E vai... Porque as pessoas, sabe, elas não imaginam assim a carga espiritual e emocional quando você entrega uma mensagem. Muitas vezes aquela mensagem, por ser uma mensagem, não lembro assim, de incentivo, de cura, de libertação, ela traz um desgaste espiritual e muitas vezes você chega em casa cansado como se tivesse carregado um saco de cimento.
Mas tem aquelas mensagens de exortação que parece que machuca mais. E quando você se dá conta, é 5, 6 horas da manhã e você não conseguiu dormir ainda. E então essa carga emocional, espiritual, né, é muito grande. E como que o pastor trata isso? Tem algum hobby? Tem alguma... Eu gosto muito de leitura, né? Eu me dedico muito à palavra, gosto muito de estudar a palavra, então eu passo muito tempo assim da minha vida na palavra. Ele entra, viaja. Hoje mais, né? Claro que quando eu trabalhava fora eu tinha um pouco menos de tempo, mas hoje eu me dedico muito mais à palavra. Mas o pastor trabalha fora ainda, além de ministério? Trabalho, nós temos o comércio ali, né? A loja Ideale, e tenho a minha empresa de assessoria técnica a obras também. Só que hoje, né, a infraestrutura no Brasil está basicamente parada, né? Vamos dizer assim, né? Então, como a minha empresa é de terceirização, né, dessa área da assessoria técnica, está bem fraco hoje, né? Um pastor que trabalhava, né, amigo meu, o pastor Francisco, sim, da Quadrangular, sim, ele bem assim, rapaz, trabalhar para mim é um passeio, porque é diferente a relação emocional e a relação espiritual. Você exerce uma função, exerce bem, você é elogiado, as pessoas valorizam o seu trabalho. E o pastor, por mais que ele faça, parece que nunca está bom. É isso aí, né? Não, mas enfim, além da leitura, o pastor tem algum exercício, participa de academia? Não, como é que faz para... Não, hoje eu não faço. Exercício, eu não sou muito assim do exercício, uma cobrança aí da minha esposa agora e do meu discipulador. Volta para casa, cobra, mas ele tem que fazer, né, pastor? Meu discipulador também, que é a parte do discipulado, tem muito essa questão do cuidado físico também da gente. O pastor cuida de todas as áreas da nossa vida. Tá também pegando no meu pé, mas eu vou ter que me render. Não vai ter jeito. São 3 áreas que são importantes na vida de um pastor ou de qualquer pessoa, né? A física, emocional e a espiritual. Isso aí. Se a gente não alimentar o nosso corpo, nutri-lo, trazer água e descanso, ele vai entrar em colapso, né? Chega uma hora que não suporta. Emocionalmente também, a gente tem que nutrir com coisas boas, porque nós estamos cercados, como diz em Hebreus 11, né? Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço. Isso aí. E muitas vezes essas coisas embaraçam o ministério, embaraçam a gente. Sim. Porque eu imagino assim, sabe, pastor? Você não consegue desligar. As pessoas falam assim, o pastor pregou, foi embora, desligou. Não desliga, o pastor não desliga. Você leva o teu ministério, acompanha você, onde você for, mesmo que esteja lá no trabalho, a sua postura não é uma postura de uma pessoa apenas de um profissional, é de um pastor profissional. Isso. Então, e essa cobrança da sociedade, como se o pastor, porque o tema pastor, né, além do púlpito, né, o pastor além do púlpito, eles imaginam que você está imune, está imune ao cansaço, está imune às críticas, né? Enfim, as pessoas têm tanto escândalo por aí, eles generalizam tudo. Na verdade, eles acham que nós não nos machucamos, né? Nós não sofremos, nós não temos esse tipo de sentimento, né? Por isso que eu acho interessante a gente achar esse meio termo para ter um hobby, para ter um exercício, porque o exercício ele vai liberar ajuda, né? Ali, os hormônios do bem-estar, né? Pastor que dorme pouco também. Quem sabe fazer um exercício possa até cansar mais fisicamente o corpo e dormir um pouco melhor. Eu tenho hoje assim eu falo 2 coisas que me completam, né? Que é a palavra e o meu tempo de devocional, não só com a palavra, mas em oração. Hoje eu tenho dedicado assim bastante tempo nesse sentido. E isso tem me trazido assim um descanso, né? Eu sempre falo assim, eu tava um renovo, né? Eu participei de uma convenção em Foz do Iguaçu e o pastor saudoso, pastor Caetano, sabe? Nós estávamos lá e sempre no último dia da convenção as famílias iam muito passear lá no Paraguai, né? E ele, como um pastor já de idade, se eu não me engano, o pastor Caetano tinha 82 anos, ele morreu na pandemia. Isso foi antes da pandemia. E aí nós estávamos almoçando assim com a minha esposa assim no restaurante do hotel. E aí ele viu muitas mesas e decidiu sentar com a gente, né? O pastor não tinha muito contato com ele, assim muito pouco, porque ele era de outra cidade, né? E daí ele sentou batendo papo e tudo, e eu perguntei assim para ele, pastor Caetano, qual que é o segredo, o senhor com 82 anos ainda pastoreando?
né? Ele olhou para mim e falou: meu filho, o segredo é que quando a gente se cansa, a gente vai, dobra o joelho e descansa nos braços de Jesus. Lembro como se fosse hoje, rapaz, ele respondeu desse jeito. Legal. E eu confesso para você que dali, como pode uma frase assim marcar a vida da gente, né? A partir daquele momento ali, eu comecei a dedicar muito mais à oração do que eu dedicava antes, né? Ah, é? É. Então hoje eu tenho esse perfil assim de ficar muito... Na época da pandemia, então, você dedicou bastante em oração. E hoje eu tenho assim, um perfil também de manhã até o meio-dia. Até o meio-dia eu fico na sala de oração, eu não saio de lá. Eu vou para a oração na igreja às 6 da manhã. Às 6 da manhã nós temos 2 períodos de oração na igreja, às 6 às 7 e às 21 às 22. Eu vou na oração às 6 às 7, chego em casa, tomo café. Quando eu estou tomando café, a gente toma um café, e aí eu vou para a sala de oração e saio de lá às 11. O que o pastor atribui a esse crescimento da igreja? Eu acho que assim, hoje principalmente porque assim, pastor Arnaldo, sempre eu acompanhei muitas questões assim de esses não é sistema, mas igual você falou de G12, isso, essas novidades que aparecem, né, no nosso meio. Sim, MDA, G12. Isso, né, essas... só que, na verdade, a receita sempre a do bolo vai ser a mesma, né? Oração, jejum, né? Consagração. Hoje, para ter uma ideia, nós temos na igreja, isso desde que abriu a comunidade, nós temos uma escala de jejum e oração na igreja. Todos os membros, eles entram nessa escala de jejum. Então, por exemplo, hoje nós temos, se eu não me engano, eu posso estar aqui falhando, em torno de 15 a 16 famílias jejuando, hoje. Todos os dias nós temos isso. Jejum total, parcial? Não, aí o jejum eu costumo dizer assim, jejum seu, regras tuas. Nós vemos aqui também sobre louvor e declarações de fé. A Bíblia fala que nossa vida é governada pelo que nós falamos, né? Sim. Porque Jesus mesmo falou assim, que sai da boca que contamina. Tá. Então, se eu estiver falando algumas coisas assim erradas, eu posso estar trazendo problema para mim mesmo. Sim. Pessoas que falam palavrão. O poder das palavras. Exato. Né? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama se fartará do fruto dos seus lábios. A bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Sim. Né? E eu vejo assim com cautela também sobre os louvores, sabe? Tá. Os louvores. Tem alguns louvores que... Teve um colega meu, né, que até me mostrou um hino, que ele falava assim, olha, esse hino que lindo, uma melodia maravilhosa. Eu não lembro qual era o louvor agora, mas o conteúdo era assim, porque eu não quis escutar. Tá. Quando eu vi a letra, eu não quis escutar. Enquanto eu faço a obra de Deus, o inimigo me feria a minha família. Eu falei, quando que eu vou cantar um negócio desse aí? Está repreendido em nome de Jesus. Mas olha, você tem que ver. Não, olha, o que você está declarando aí, ó. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, o inimigo está ferindo os seus. Sim. Quer dizer, então, nós temos esse problema hoje. Sim. Sabe? Canta-se sem saber, entender o que está cantando, né? A profundidade daquilo que está se proferindo. Cantando, sabe? Sim. E justamente porque as pessoas têm lido menos a Bíblia. Sim. Não sei. O brasileiro lê muito pouco. Muito pouco. O brasileiro lê muito pouco, não são todos que têm o hábito de leitura. E muitas vezes a pessoa lê livros alternativos e não acaba não lendo a Bíblia. Né? Sim. Sabe? Eles leem livro de coach, os caras podem ser bons no que for, mas na palavra de Deus, eles têm que ficar com a Bíblia. Não ficar atrás desses coaches ou de pessoas que... a pessoa tem lá 1 milhão, 10 milhões de seguidores e as pessoas tomam aquilo como verdade. É isso aí, não pode. Exatamente. Né? Então, e tomar cuidado também até com a versão da Bíblia que ele está comprando hoje, né? Não, até a questão dos coaches, eu não tenho nada contra eles, né? Nada contra. Eu só observo muito e eu sempre instruo as pessoas a terem muito cuidado, porque quando você vai num coach em determinada área, ele é específico naquela área. Então, assim, nós nascemos para ser cabeça e não ser cauda. E ele vai trabalhar naquilo e te empoderar de uma tal forma que daqui a pouco, se essa pessoa passa por um problema, ela tem uma frustração e ela morre na fé. Ela não vai suportar. Hoje, é tipo assim, eu quero falar o que vai te agradar. Eu não quero te confrontar.
Então, o que para te cativar para vender o meu produto. Porque a Bíblia, pastor Arnaldo, nós podemos pegar a Bíblia e direcionar ela para te empoderar, como podemos para ela fazer você ser um coitado, um escravo. Então, o que eu creio? No contexto total da Bíblia. Né? Então, nós temos que analisar a Bíblia no seu contexto geral. Um texto fora de contexto é um pretexto. É um pretexto. Então, é isso que eu falo. Cuidado com os coaches, que ele vai te levar para uma área. Nós tivemos um caso. A pessoa vai lá, paga 15, 20 mil nesses congressos, nada contra também. Cada um, né, faz o que quiser com o seu recurso. Mas assim, aí ela chega empoderada a pessoa. Empoderada, não, porque isso. Quando acontece o primeiro problema, ela vem até a gente frustrada. Mas como? Se eu fui lá e isso... A Bíblia, não. Entendeu? Então, a Bíblia não foi escrita para você ser rico, milionário. Né? A Bíblia foi escrita para você ser salvo e ter uma vida transformada. E a questão das palavras, a gente tem até que se tornou um jargãozinho lá na igreja, que a gente costuma dizer no meio do culto, abençoando, né? Que a gente diz assim, palavras são como procurações no mundo espiritual. Assim como você proferiu, assim será. Então, ou você dá uma procuração para Deus, ou você dá uma procuração para o diabo. Tem uma canção antiga, que o pastor deve saber, ela foi cantada no Titanic até, foi tocada no Titanic. Sim. Quando os músicos ficaram lá afundando, eles ficaram lá tocando. Aquele hino antigo da harpa, mais perto quero estar de ti. Eu acho aquele hino muito perigoso. Sabe? Ele está declarando que quer morrer. Fúnebre, né? Está declarando que quer morrer, que quer um sofrimento. Mas cuidado. Não importa se está na harpa, não importa se está na moda. O importante é você ver o que você está declarando. Hoje na igreja nós temos ali os coordenadores ali da área do louvor. Então nós temos a nossa coordenadora, que são marido e mulher, né? Então passa por esse filtro, né? Você coloca ali, eles analisam um texto, analisam a letra antes de trazer para a igreja. Ela é formada em música, então eles avaliam muito isso antes de a gente trazer para a igreja, né? Isso é importante. Legal, pastor. Pastor, e assim, quais são os seus planos para o futuro? Olha, pastor Arnaldo, o que eu digo? As pessoas me perguntam às vezes os sonhos, né? Isso e aquilo. Eu costumo assim, eu nem viajo muito lá na frente, mas também não digo que não tenho projetos. Nós temos projetos de direcionamento que Deus tem nos dado, até de expansão para essa comunidade. Né? Eu creio que essa comunidade não vai... Vocês têm uma aliança com Alcance? Faz os trabalhos? Uma aliança fraternal, né? Nada de... Não existe... O que acontece foi que houve como é que eu posso dizer? Uma amizade muito grande com a liderança da Alcance, e eles nos receberam com tanto carinho. Assim, tenho muitos amigos. Por quê? Porque o meu discipulador é da comunidade Alcance, ele é pastor legal. De uma igreja Alcance. Então, isso gerou um vínculo ali afetivo. Então, nós temos o apoio deles no que a gente precisa, tanto com ensinamentos, seminários, fora para a liderança. Os encontros com Deus. Os encontros com Deus nós fazemos em Irati, na comunidade Alcance de Irati, porque eles têm toda uma estrutura lá, né? Sim, é bem grande a estrutura para fazer um encontro com Deus, né? A questão da estrutura que a gente utiliza. Sai caro para fazer um encontro com Deus? Não, hoje acho que por pessoa, se eu não me engano, R$110 que foi cobrado agora. É basicamente para pagar a alimentação. Sim. Né? Lá eles não nos cobram nada. Quase 3 dias. É para suprir 2 noites, 2 a alimentação. Não tem custo algum além disso, né, do que pagar a alimentação. Então, essa aliança é fraternal. A gente tem, sim, direcionamentos de Deus, de uma propagação da comunidade em outras cidades. Eu creio que essa aliança o pastor tem com todas as igrejas, como que é? Assim, esse contato, tem um bom relacionamento com as igrejas? Você fala aqui em São Mateus ou fora? Aqui. Tenho muitos amigos, pastores, que eu acredito que o bom relacionamento com todos. Não tenho dificuldade de relacionamento com nenhum. Talvez não tenhamos assim mais uma comunhão íntima, né? Entendo. Que eu acredito que nós poderíamos ter até na cidade, né? A questão do conselho pastoral. Muitas vezes as pessoas, elas estão de uma outra denominação, acham que uma é rival da outra. Não, pelo contrário, né? O propósito é o mesmo. A palavra rival é além do rio. Do outro lado do rio. Sabia disso? Não sabia. O rival é tipo assim, você está do outro lado do rio. Esse aqui é meu pedaço, é teu. Então, nós somos rivais. Até porque, pastor Arnaldo, eu entendo assim que a questão é das igrejas, porque para Deus é uma igreja, né? Não existe placa. E nós fazemos parte, é como se fôssemos parte desta igreja. O que acontece? Uma completa a outra.
Talvez eu tenha lá na minha comunidade aquilo que o senhor não tem aqui, mas talvez o senhor tenha situações aqui, ferramentas que eu não tenho lá. Sim. Então, se a gente for avaliar, a igreja própria se completa. Eu vejo assim, as igrejas, todas as denominações, eu vejo como uma multigraça, Isso aí. a multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus de operar pessoas que vai se vêm aqui, adequar muitas vezes aqui, elas outra não vai se se adequar lá. adaptam a algum costume ou alguma situação diferente. Deus tem lugar para qualquer... Tem para todos. Para todos. Agora, isso não, pelo menos não poderia ser motivo para nós líderes, né, não se entendermos. Né? Eu acredito que esse ponto nós temos que... Que bom, pastor. Estivemos aqui então com o nosso amigo, pastor Alexandro Linares, Isso. sabe? Foi secretário de obras aqui em São Mateus do Sul. 3 anos e 7 meses. Tem feito um trabalho maravilhoso na comunidade de Jeová Jireh. Uma última pergunta, pastor. De onde surgiu esse nome? O que aconteceu? Você sabe o prédio ali onde a gente mora, né? Que está escrito Jeová Jireh lá em cima. Não sabia que morava ali. Mora ali. Então, quando nós construímos aquele lá, precisaríamos de mais um tempo para contar o testemunho, porque quando eu comecei a construir aquele prédio, nós não tínhamos recursos para construir. Eu comecei pela fé. Né? Que maravilha. E um dia eu estava numa igreja e Deus falou assim, olha, para uma grande obra eu preciso de uma grande semente. Mas aí entra numa obra que uma hora a gente pode numa área que uma hora a gente pode marcar, que eu gosto muito, que é a semeadura, né? E ele falou assim, para uma grande obra eu preciso de uma grande semente. Eu preciso que você construa para mim um templo. E Deus falou comigo isso. Não brinca. O pastor estava pregando assim, nós estávamos... Não abordamos esse tema sobre finanças, que é tão importante, né? Eu inclusive, estou escrevendo um livro que chama-se Fé e Finanças. Olha que legal. Que Deus age na minha vida nessa área muito grande. E ele estava pregando, o pastor de Sérgio Melchior, da igreja de Joinville. E ele estava falando que Deus ia levantar empresários, isso em 2010, ali 2011, na cidade, para investir na obra. Rapaz, e de repente sumiu assim para mim, Deus falou no meu coração. Quando eu voltei, assim, mais ou menos assim, não que eu desliguei, sabe, mas eu fiquei meio que desligado assim. Ele já tinha terminado de pregar e Deus falou isso comigo. Para uma grande obra eu preciso de uma grande semente. Eu preciso que você construa para mim um templo tal, uma área tal, de medida tal, no lugar tal. E naquela época eu procurei o pastor. E falei, pastor, Deus falou assim comigo. Só que eu não tinha dinheiro nem para construir a minha construção. Eu tinha começado e não estava nem conseguindo tocar a minha. E eu falei, pastor, eu vou parar a minha construção e vou construir a igreja que Deus me pediu. Se o senhor permitir, a igreja tinha um terreno. E eu também não tinha dinheiro para construir a igreja, mas eu fui no Banco do Brasil para fazer um empréstimo. Conclusão. Outro dia a gente entra nessa área porque vai demorar muito. Quando eu fui assinar um empréstimo, que eu parei em frente ao Banco do Brasil ali, um engenheiro amigo me ligou, lá da divisa do Uruguai, Alexandre, tem uma obra aqui para a tua empresa, eu não tenho tempo nem para fazer cotação, quero que você venha para cá. Fui para lá, estabeleci aquela obra. Lá outro engenheiro me ligou lá da Bahia, eu abri uma obra na Bahia e outro me ligou lá de Rondônia. Eu abri obra nos 3 cantos do Brasil. O pastor abriu o coração para investir no reino e Deus abriu o tesouro. Construí a igreja e construí o prédio. Nunca parei um dia. E no final, eu lá em cima coloquei Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que maravilha. Só que nunca passou pela minha cabeça que lá ia ser o nome do ministério. Isso aí foi depois, né? Quando nós abrimos, que daí é um outro processo que aconteceu, que vieram, né? Que Deus utilizou pessoas para falarem comigo e daí a gente... Que legal, pastor, que legal. Dízimos e oferta normal. Normal. Tranquilo. Que benção. Crê também que isso traz providência. Meu Deus, testemunho agora. Nós passaríamos um podcast inteiro aqui falando sobre isso. Quem sabe marcamos Vamos marcar, né? Fé e finanças. Fé e finanças. Legal, pastor. Estivemos aqui então, né, com o pastor Alexandro Linares. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por nos honrar com sua presença, abrindo essa série de entrevistas, né, além da superfície, indo um pouquinho mais fundo para que as pessoas possam entender esse tema de hoje, né, o pastor além do púlpito. Conhecemos um pouco da sua história, como enfrentou o câncer, como se encontrou com Deus, como nasceu o projeto da igreja, sua fé, suas declarações, seus sonhos e, né? Amém. Agora terminamos com esse testemunho de vitória aí. Que bênção. Que maravilha. Eu que agradeço, pastor Ronaldo, um prazer, uma honra estar aqui, né? Principalmente nessa primeira etapa aí, né? Do lançamento do projeto. Agradeço de coração.
E que nasça aí uma parceria isso. abençoada entre nós. Deus abençoe, pastor. Amém. Um abraço a todos que ficaram conosco. Deus abençoe vocês. Até uma próximo podcast chegando aí. Deus abençoe.